Convido o irmão Márcio para estar orando pelo pregador e agradecendo pelos dízimos e oferta. A igreja, paz do Senhor. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, estamos entrando em tua presença, Senhor, para te apresentar, Senhor, o nosso pregador da noite. Que ele venha falar, Senhor, o que o Senhor quer, não o que ele quer. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Exaltado seja Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, enquanto todos abrem as vossas Bíblias em Daniel capítulo 4, e eu não vou me estender nos versículos, porque a gente vai fazer uma exposição do capítulo. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, adorando e sendo canal de Deus para esta igreja. Eu quero agradecer a confiança do nosso pastor Carlinhos. Estávamos até tratando de um assunto ontem, e eu disse diante dos homens da sede, porque o grupo da sede agrega também os homens das congregações, e diante de um assunto que foi abordado, eu disse: eu dou graças a Deus porque o meu pastor é um incentivador de ministérios. Louvado seja Deus. E sempre que é oportuno, ele nos dá a confiança de fazer uso desta tribuna para trazer uma mensagem da parte de Deus. Então eu só tenho a agradecer a Deus pela sua misericórdia na minha vida, né? Podemos dizer como Paulo: mas graças a Deus que me teve por fiel, pondo-me no ministério. E também a confiança do nosso pastor, né? Em sermos mensageiros da palavra de Deus aqui nesse lugar. Glória a Deus. Amados, abramos as nossas Bíblias em Daniel 4 e faremos a leitura apenas dos versículos 1 ao 3, porque nós faremos uma exposição desse capítulo e procuraremos ser o mais breve possível para nós terminarmos o culto em tempo hábil. Louvado seja Deus. Todos encontraram, digam amém. Assim está escrito: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Sente e glorifique a Deus pela sua palavra. Amados, ao fazer a leitura deste capítulo, eu me senti muito à vontade e me senti ambientado, Eduardo, porque quando nós fazemos a leitura do capítulo 4 do livro de Daniel, fala de uma coisa que para nós, para Eric também, que é acadêmico de direito, é de muita importância, porque é um capítulo que vai falar a respeito de éditos e decretos. E o que significa éditos e decretos? Como na antiguidade bíblica a monarquia era absoluta, pelo menos o sistema de direito, eu preciso entrar nesse assunto para situar os irmãos no sistema de direito atual, como o governo ele é regido pelas leis. O poder executivo ele não tem poder de decisão autônomo, ele não governa só. Para o poder executivo ter atitudes, ações de governo, precisa-se da aprovação
do poder legislativo. E quem são os órgãos do poder legislativo? Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa a nível de Estado e Câmara Federal e Senado Federal, que compõem juntos o Congresso Nacional. Mas na antiguidade, como a monarquia era absoluta aí, tanto na sociedade egípcia como babilônica, o governante, o rei, o monarca, ele incorporava a figura de Deus. Então ele era a autoridade absoluta. Na verdade, ele era a própria lei. E a prova disso está no próprio nome de Nabucodonosor, porque o nome do monarca babilônico quer dizer Nabu, ou seja, Nebo, que é a divindade principal da Babilônia, proteja o meu trono. Nabucodonosor, ele vem do sumério, Nabuco, Uzu, ou quer dizer, Nebo, proteja o meu trono, ou Nebo, proteja o meu herdeiro. Então o monarca, ele era uma representação de Deus na terra. Então não havia um poder moderador para que viesse limitar as atitudes do rei, porque ele era a própria lei, ele era a própria legislação, ele baixava os decretos, ele assinava os éditos, e uma vez assinado e selado com anel, ninguém poderia fazer voltar atrás. E aí é quando, a partir do versículo 4, porque Nabucodonosor escreve esse capítulo do livro de Daniel em primeira pessoa, abre-se um parêntese e deixa-se de tratar do desenrolar da história do profeta Daniel, e agora fala-se a respeito de Nabucodonosor e como Deus trabalhou na vida dele para que ele viesse se converter. Porque Nabucodonosor, ele foi um rei pagão, mas que pela justiça e pela misericórdia de Deus, nós vamos finalizar conhecendo que ele morreu convertido. Ele morreu reconhecendo que só há um Deus no céu. Aleluia! E sobre ele não há autoridade maior. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. De forma que enquanto eu lia este capítulo, Deus me trazia algumas reflexões que eu quero trazer à igreja. E eu vou pedir inclusive com carinho o Ministério de Mídia da IBM, se puder postar essa frase no Instagram, por favor. Então, quando Deus falava comigo, ele falava o seguinte: a minha autoridade está sobre qualquer legalidade humana. Repetindo, a minha autoridade está sobre qualquer legalidade humana. E isto serve ainda para o dia de hoje, porque a nossa oração, a nossa intercessão, a nossa permanência na presença do Senhor, ela não pode se resumir ao 7 de setembro, porque nós, como igreja, os embaixadores do reino de Deus na face da terra, temos uma missão dada pela palavra de Deus, que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2 e os versículos 1 e 2. Eu vos exorto que com santas mãos levantadas e súplica e oração, intercessão, oreis por todos os homens, principalmente por aqueles que exercem autoridade, para que tenhais uma vida quieta e sossegada. Nós queremos paz para a nossa terra. Não precisa ir para passeata não, precisa estar de joelho no chão. Nós queremos prosperidade para a nossa terra. Não precisa levantar bandeira de partido não, mas entra na bandeira da intercessão, porque maior bandeira o povo de Deus tem. E quem é essa bandeira? Êxodo capítulo 17 e o versículo 15. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira.
quando o povo de Deus levantar essa bandeira nessa nação, nós vamos ver a prosperidade, a paz, a tranquilidade. Ver o Brasil se tornar uma Coreia do Sul. Porque o testemunho foi através de oração. A nação saiu em 1953, destruída por uma guerra. Mas com oração, intercessão e dedicação. Quem é a Coreia do Sul no dia de hoje? Inclusive hoje nós fomos impactados com a notícia da partida do pastor Paul Yong-Soo, pastor da maior igreja pentecostal do mundo. Coreano, Coreia do Sul. Um berço missionário e uma terra que se desenvolveu através da oração. E há esperança para nós. Daniel tinha prosperidade na Babilônia. Porque o segredo de Daniel está no capítulo 6, que eu não vou entrar, mas eu vou resumir. Daniel orava. Há muito tempo eu deixei de discutir. Se começar no meio de uma roda de conversa, falar de PT, PSL, Aliança pelo Brasil, estou fora. Porque a minha parte, aleluia, é a de colocar o joelho no chão pela minha nação, porque há uma promessa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Se você crê no poder dessa palavra, levanta a sua mão e glorifica a Deus. Então, o capítulo 4 abre esse parêntese para Nabucodonosor testemunhar como a transformação de Deus fez dele uma alma convertida ao Senhor. Versículo 4 diz que ele estava sossegado na sua casa. Aí veja a soberba do homem, florescente no seu palácio. Ele se achava a luz. Ele era a estrela. Estava florescente no meu palácio. E não é em vão quando ele diz isso, porque além de Nebo, existia a deusa estrela, Estar, ou Astarote. Porque uma simplesmente é uma tradução da outra. A Astarote dos cananeus é a Ishtar dos babilônicos. Então, como ele era um rei idólatra, então ele refletia a luz de Astarote. Se sentia a estrela. Mas aí ele teve um sonho no versículo 5. Um sonho que mais uma vez lhe perturbou. Porque se nós voltarmos para o capítulo 2, ele teve o sonho daquela grande estátua. Mas ele torna a ter um sonho. Por quê? Ele estava no auge do seu reino. Quando ele diz que ele estava florescente e sossegado, nessa época Nabucodonosor já tinha chegado ao auge do seu reino. Foi nesse período que Nabucodonosor, ele criou os jardins suspensos da Babilônia, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, em homenagem à sua esposa Símites, e que, segundo a arqueologia bíblica, foi fundada justamente em cima de onde, pastor? Nas ruínas da Torre de Babel. O que é que esse homem queria? O que Deus tinha desfeito lá em Gênesis 9, estava Nabucodonosor fazendo aqui agora, no auge do Império Babilônico. O que é que esse homem queria? Eu ouso até dizer, porque no capítulo 3, a estátua não tem nome, mas pela própria posição a qual ele se encontrava no versículo 4, nós podemos chegar à conclusão.
A estátua era em homenagem ao próprio Nabucodonosor. Porque se fosse para alguma divindade babilônica, o escritor teria o devido cuidado de trazer a referência de quem se tratava. Se fosse Nebo, se fosse Bel, se fosse Chitar, se fosse qualquer divindade babilônica, o escritor teria o devido cuidado de fazer referência. Mas aqui no capítulo 3 não existe a referência. Então isso quer dizer o quê? Nabucodonosor estava tomado de soberba. Nabucodonosor estava tomado do sentimento de grandeza. Então a estátua do capítulo 3 corresponde a quem? Ao próprio Nabucodonosor. Ele agora estava implantando um culto à própria personalidade. Agora não tem Deus na Babilônia não, Deus sou eu. Aí Deus faz-lhe sonhar no versículo 5. E que desse sonho, ele fez um decreto. De que, mais uma vez, se reunisse todos os magos, os sábios, os adivinhos, os astrólogos, todos os que tivessem a noção da ciência da astrologia no reino da Babilônia, precisava apresentar-se. Nabucodonosor já tinha esquecido de que a verdadeira revelação, ela vem do céu. Ela não vem da carne, nem vem do sangue, nem vem do búzio, nem vem do dado, nem vem do bozó. Vem do Espírito Santo de Deus, que é o Pai das luzes, e em quem não há mudança e sombra de variação. Nabucodonosor já havia esquecido a revelação de Daniel, e mais uma vez tinha baixado o decreto, mas era mais fácil ele dizer: rapaz, o hebreu ele sabe, manda chamar para cá, ele tem o espírito dos deuses santos, chama ele. Mas Nabucodonosor já estava tomado de um sentimento de grandeza. É uma conjectura que eu faço a Faraó no tempo do Êxodo. Não é que quando Deus diz, pastor Carlinhos, eu me engrandecerei em cima de Faraó, não é que Deus estivesse manobrando Faraó como um boneco de papelão, não. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou aproveitar a soberba do coração de Faraó e vou mostrar que o meu nome é grande e vai ser glorificado no meio do povo de Israel. Então era mais fácil Nabucodonosor dizer: chama logo Daniel. Mas ele queria confiar no próprio entendimento, no próprio poder, na própria capacidade. E mais uma vez, o que é que acontece? Entraram os magos no versículo 7, mas não souberam me fazer saber a sua interpretação. Que a interpretação verdadeira, ela vem do Espírito de Deus. Pode ver, e eu falo isso com toda a ousadia do Espírito Santo. Onde é que está a mãe de Iná no dia de hoje? Onde é que está o Bita do Barão, que disse que era o maior feiticeiro do estado do Maranhão, que os políticos do Brasil todinho iam levar passe lá em Codó? Onde é que está o homem agora? Mas a igreja está de pé, aleluia, como uma coluna que sustenta esse mundo. Louvado seja Deus. E quem dera o povo se convencesse de que é esse povo que ainda não deixou a coluna cair, a estrutura cair. Porque no dia que esse povo sair, no dia que o Espírito Santo levar essa igreja da grande tribulação, ai daquele que ficar.
Ninguém soube. Mas no versículo 8, Nabucodonosor diz: por fim entrou Daniel. O ungido, o que tem a comunhão com Deus, o que tem a intimidade de descer na madrugada, o que tem, louvado seja Deus, a disposição de quando ouvir Deus chamar, às vezes até no meio da noite, o sono está tão bom, aleluia, o ressono está tão gostoso, mas quando o Espírito Santo de Deus chama para orar de madrugada, louvado seja Deus, não tem frio certo, porque quando nós descemos na presença do Rei, o fogo ao nosso redor é maior, e a glória de Deus se revela na nossa vida. Aleluia. Por fim chegou o homem que tinha intimidade e começou a entregar o rolo. Louvado seja Deus. E dos versículos 10 até o 17, ou melhor, o 18, Nabucodonosor, ele vai relatar o seu sonho, mas que é repetido por Daniel, e Daniel, ele destrincha, Daniel, ele interpreta, Daniel, ele revela, Daniel, ele decifra, por causa da revelação do poder de Deus. Então no versículo 19, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, disse: Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Aí Daniel abre sua boca. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o trono seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Aí ele vai começar a dizer: Nabucodonosor sonhou com o quê? Com a árvore. E a árvore que Nabucodonosor via, e que crescia e se fazia forte, e cuja altura chegava até o céu. Isso representava o quê? O apogeu, o crescimento do Império Babilônico. Nabucodonosor, ele já se destacara no período que ele era regente, porque o seu pai, Nabopolassar, o havia constituído general dos exércitos de Babilônia. E Nabucodonosor, com essa atribuição, ele conquistava. Ele ainda não era nem monarca quando ele começou a conquistar território para a Babilônia. Então essa árvore que crescia e chegava até o céu, e as folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e que para todos havia mantimento, versículo 21. Daniel vai declarar no versículo 22: És tu, ó rei. És tu, que cresceste e se fizeste forte. Uma das últimas conquistas do rei de Babilônia foi justamente a conquista de Jerusalém. Quando os caldeus invadiram em 656 antes de Cristo, foi o maior empreendimento. E por fim se consolidou a riqueza do império. Porque saqueou Jerusalém, saqueou, tirou os seus tesouros, levou os utensílios da casa do Senhor, que no mínimo eram de
prata, ou bronze, ou cobre, ou ouro. Geralmente metais preciosos. Isso fez multiplicar a riqueza de Babilônia. Aí foi onde o homem se ensoberbeceu, porque havia uma crença na época que uma vitória de um reino sobre outro significava a vitória do Deus vencedor sobre o Deus vencido. Ou seja, na concepção de Nabucodonosor, Nebo venceu Jeová. Aí é onde na frente ele vai ver que os vigias, como diz o versículo 23, e quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu, que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta interpretação, diz o versículo 24 ao rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu Senhor. O vigia, o santo, era o próprio Deus dizendo: Nabucodonosor. E olha que Deus ainda teve misericórdia, porque no versículo 27, Daniel vai dar um conselho, mas aquele conselho não foi à toa não. Aquele conselho, ele foi da parte de Deus mesmo, que era para Nabucodonosor se orientar. Porque Deus é tão misericordioso, irmão Josinaldo, que Ele nunca vai promover o seu juízo sem antes Ele dar a chance de arrependimento. A palavra de Deus diz: Deus nunca fará algo sem antes comunicar através de seus santos profetas. Deus não vai fazer algo sem antes comunicar através de seus santos profetas. Foi o exemplo de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. Deus mandava dizer aos seus profetas, ao povo dizer: arrependa. Se vocês arrependerem, vai ter livramento. Se vocês se arrependerem, vai ter chance. Se vocês arrependerem, vai ter proteção. Aí no versículo 27, Daniel dá um conselho a Nabucodonosor, a qual ele diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Nesse contexto, sabe o que é que Nabucodonosor havia feito? Destruído Jerusalém e deixado aquela gente considerada inútil e largada à própria sorte. Onde é que a gente vê isso? Livro do profeta Jeremias, quando Jerusalém foi saqueada, destruída, aqueles que não tinham nenhuma importância social, eles foram deixados, largados na mendicância. E eu acho interessante uma coisa, pastor Carlinhos, que Jeremias, eu não sei que mistério era esse na vida dele, que ninguém queria ficar, porque o egípcio levou cativo, ninguém quis ficar com Jeremias. Os egípcios tomam Jeremias preso, cativo, depois larga, vai para lá. Jeremias é jogado num poço, depois o próprio rei manda tirar Jeremias de lá. Jeremias ainda é arrastado para a Babilônia. Até na Babilônia, quando os dominadores olham: Jeremias, volta para Jerusalém. Aí eu estava conversando com minha esposa. Aí ela disse uma coisa muito interessante. Sabe por que ninguém conseguia levar Jeremias cativo? Porque Jeremias era o único que estava na brecha da comunhão com Deus. E quem está na brecha da comunhão com Deus, ele não é levado cativo. E como Daniel, ele pode chegar até uma posição de destaque. Louvado seja Deus.
Então Daniel dá a Nabucodonosor esses conselhos: desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os povos, porque ele tinha simplesmente deixado largado lá. Isso fala a respeito de pessoas que Deus abençoa, mas essas pessoas são tomadas pelo sentimento de avareza, pelo sentimento de egoísmo. Da primeira a sexta pessoa dos pronomes é eu e eu. Aí tem gente que conhece o coração, que Deus ele nem concede, pode morrer de pedir, pode morrer de clamar, mas não vai ter, porque Deus sabe que se der só uma pontinha, ele se solta. Aí Deus não vai dar. Aí Deus dá com o coração de José, humilde, perdoador. Louvado seja Deus que não guarda rancor. Exaltado é o nome de Jesus, que sabe derramar, que sabe restaurar, que sabe a sua missão, porque a nossa missão como igreja é salvar e restaurar o mundo das obras do maligno para a graça de Deus. É essa a nossa missão como igreja. Então, Daniel exorta Nabucodonosor: seja mais complacente, ajude quem necessita. Se você tem muito, abençoe a vida de alguém. E é isso que a palavra está querendo nos trazer no dia de hoje. Deus está trazendo um crescimento à nossa igreja. Deus está trazendo cada dia um novo tempo. Aleluia, IBM de Tibiri. Mas há uma vacina do céu essa noite dizendo: eu tenho dado coisas grandes nas vossas mãos, para que vocês estendam para abençoar aquele a quem precisar da vossa mão amiga, para restaurar, levantar, ressuscitar e trazer para a graça de Deus. Mas ao cabo de um ano, Nabucodonosor não havia dado ouvidos ao conselho de Daniel. Versículo 29 vai dizer: ao cabo de 12 meses andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Versículo 29 e o versículo 30 fala: o rei disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei? Tamanha soberba do homem. Porque Deus já tinha dito em Isaías 54 e 17, ou melhor 16: foi eu que fiz o ferreiro, que prepara a ferramenta, e eu que fiz o destruidor para assolar. Nabucodonosor não era o bambambam como ele estava se achando, não. Ele era um instrumento de Deus para, aleluia, a correção de Israel. Eu e você, quando nós somos levantados por Deus, nós não somos levantados para se achar o bambambam, não. Nós somos instrumento, aleluia. Só falamos o que Deus mandar, só fazemos o que Deus ordenar, só profetizamos quando Deus manda profetizar, aleluia. Só fazemos algo com a autorização do Espírito Santo de Deus. É Deus me usando, não é eu me usando, não. Como eu gosto de um hino de vinil, eu só vou cantarolar essa parte, porque tem muito a ver com a mensagem. Bota o Fá maior aí, meu filho, por favor.
Esse hino é bem antigo. Quem gosta de Jair Santos e sabe dos hinos dele das antigas vai lembrar desse hino. Eu sou um vaso nas mãos de Deus, Ele me usa como Ele quer. Não adianta eu querer me usar, vaso vazio nada é. Se eu sou usado, bênçãos acontecem. Se eu me uso, só trabalho dou. Cai meu conceito dentre os irmãos, crio problemas para o meu pastor. Seja um vaso bem purificado para ser usado como Deus quiser. Vaso de honra faz o grande oleiro que te reconstrói provando a tua fé. Seja um vaso bem purificado para ser usado como Deus quiser. Vaso de honra faz o grande oleiro que te reconstrói provando a tua fé. O que eu e você tem é o alto que dá. Então cuidado. Porque se não tivermos o devido cuidado, quando nós nos ensoberbecemos, como no versículo 30, Nabucodonosor disse: não foi essa grande Babilônia que eu construí, e eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e com a glória da minha magnificência. O homem estava soberbo. Mas chega a voz de Deus no versículo 31, aleluia, dizendo: ainda estava a palavra da boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E o versículo 32, e serás tirado dentre os homens, e tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dará quem quer. Não sou bonzinho nem merecedor não, irmão. Fui alvo da misericórdia de Deus. Ele deu porque Ele quis me dar. E também se no dia que Ele quiser tomar, mas o segredo é só permanecer na humildade. Igual o capítulo 11 e o 17 de Romanos, quando fala a respeito dos ramos de oliveira. A gente não é ramo original não, a gente é ramo enxertado. A gente é alcançado pela graça de Deus. Por isso que Paulo diz: não adianta querer se gloriar contra os ramos originais, porque Deus não esqueceu de Israel. Então não se ensoberbeça, tema. Mas Nabucodonosor, por causa da sua soberba, ouviu a voz do céu. Vai passar 7 tempos, corresponde a 7 anos. Você vai comer erva do campo, vai beber do orvalho do céu, vai criar pelo no seu couro, você vai andar igual um bicho. Imagine um vaso da glória de Deus se tornando uma figura monstruosa. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Não precisa nem eu citar o nome, porque a polêmica já está espalhada na imprensa da Paraíba. Conheci a menina cantando, pregando na unção. Foi do meu tempo, da minha antiga denominação. Foi do meu tempo, foi jovem, comigo. Mas começa a crescer. Começa a se ensoberbecer. Aí no final muda a glória de Deus para a glória dos homens.
começa a se encher os braços, né, de gravura que não representa a glória de Deus. E isso é o resultado do sentimento de estrelismo, que não deve nos dominar, porque o brilho que reflete sobre nós, aleluia, a estrela, aleluia, que refugie sobre a nossa vida, se chama a estrela da manhã, Jesus de Nazaré. Cante. Esse brilho, esse fogo, esse calor, ei, Niminari, Assuri, me comandara bagai, ele me comanda, rebedara barra suica. Sinta a presença dele, porque ele já desceu com seu fogo sobre essa igreja. Deus não precisa de Nabucodonosor. Deus precisa de Daniel, que está na brecha da oração, que está, aleluia, no posto da intercessão, que está na torre de vigia, que está na humildade perante Deus, para ser usado quando Ele quer. Pastor, eu estou com vontade de correr aqui no meio da igreja. Quem são os Daniéis que estão aqui dispostos para Deus usar? Levanta a mão e adora. Levanta a mão e dá glória. Levanta a mão e exalta. Levanta a mão e recebe a glória de Deus que já invadiu esse ambiente. Aí Nabucodonosor cumpre os 7 tempos, até que chega o versículo 34 e ele diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e o louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Eduardo, Deus é tão bom que até segunda chance ele dá. Aí eu lembro da igreja de Sardes, que era uma igreja morta, e de Laodiceia, que era uma igreja insensível, morna, dormente. Mas aquele que é soberano, que anda pelo meio dos castiçais de ouro, ei, aquele, aleluia, que tem as 7 estrelas na palma da mão, ele está dizendo: eu ainda tenho poder para levantar, para usar de misericórdia, para restaurar, para encher da minha graça e derramar da minha glória. Nabucodonosor olhou para o céu, reconheceu a sua
limitação, a sua falibilidade, louvou a Deus. E ainda ele diz no versículo 35: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar, ou seja, tirar da sua mão e lhe diga que fazes. Ele é soberano na sua obra. Foi a segunda frase que Deus me deu enquanto eu meditava nesse livro. A soberania de Deus governa sobre qualquer autoridade da terra. Deixa eu liberar uma palavra profética aqui para o Brasil ouvir. Para o ano de 2022, eu recebo a autoridade do Espírito Santo de Deus para dizer à igreja do Senhor neste país, em 2022, não se preocupe com o futuro, coloque o futuro na mão de Deus, interceda pela sua pátria, porque restauração da parte de Deus virá. E Nabucodonosor termina dizendo, versículo 37: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Termino a mensagem. Quer de Deus? Você quer da parte de Deus? Não se ensoberbeça. Quer pregar com poder e autoridade? Não fique se achando por aí. Quer receber essa unção? Ei! Toma o exemplo de Daniel essa noite. Entra na brecha da oração, da comunhão. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, porque revelação, glória, ousadia, intrepidez na pregação do Evangelho, no anúncio da verdade, vai chegar sobre a tua vida, e muitos vão glorificar o Senhor através do teu ministério. Recebe poder, recebe graça, recebe renovo essa noite, e agradeço a oportunidade. Que Deus nos abençoe. Glória. Vamos ficar de pé, igreja, e adorar o Senhor. Como os anjos te veem, eu também